Boa noite a todos. Vamos então, assim, nesses instantes, nos serenando, nos acalmando. Vamos nos imaginando no salão da casa de Fabiano, recebendo as bênçãos desses espíritos amorosos, que tanto nos auxiliam, nos querem bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Continuando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, nós vamos aqui hoje ver as passagens aqui evangélicas que tratam do escândalo, né? Então, em Mateus diz assim: o que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma módia tafona e o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Ora, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo do inferno. E se o teu olho te escandaliza, tira-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo dois, ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio a salvar o que havia perecido. Mateus capítulo 18. E ainda em Mateus continua aqui. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti, porque melhor te é que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta-a e lança-a fora de ti, porque melhor é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Mateus capítulo 5. E aqui a gente vai entender, né? A gente está em qual capítulo? Capítulo Bem-aventurados os puros de coração. E a gente já sabe que a pureza de coração é aquela condição que nós iremos um dia atingir, né? Ainda não é uma condição plenamente vivida aqui na Terra, né? Como um mundo de provas e expiações, porque a pureza de coração, ela já pressupõe que a gente, não é que a gente se abstém de falar ou de praticar o mal. Isso acontece naturalmente, mas não é nem que a gente está se abstendo. Na verdade, a gente não pratica o mal e não fala o mal, porque na verdade o puro de coração, ele já não pensa no mal. Ele já conseguiu domar ali a sua essência, né, os seus pensamentos de uma maneira tal que não conseguimos mais nem sentir o mal, né, ter sentimentos maldosos, ter pensamentos ruins. Então, essa condição é uma condição para o futuro, né, é uma bem-aventurança que um dia nós iremos atingir. Mas para que isso aconteça, Deus tem lá suas ferramentas, né? Então, na nossa condição aqui, quando a gente está nessa jornada, então aqui quando eu falo aqui no planeta Terra, né? Durante esse período que a gente está aqui, passando pelas provas e pelas expiações que a vida nos oferece, essas provas e essas expiações são meios que a gente tem para estar purificando o nosso coração. Assim como a gente já sabe que as doenças são tipos de provas, em alguns casos, né, ou de expiações que vêm ali para dar uma limpada no nosso corpo, né? Então, todas as provas, no sentido geral, né, vamos pensar que todas as provas pelas quais a gente passe ali, seja ela se bem aproveitadas, né, todas as provas e expiações
se bem aproveitadas, sobretudo aquelas ali que nos escandalizam, elas são, na verdade, um meio de purificação do nosso espírito. Então, aquele aquilo que ele enxergou, né? Então, aquilo que ele viu, ele provocou grande mal, fez um mau uso da sua visão, a sua própria consciência ali, num determinado momento, ele vai desejar, né? Ele vai querer, em alguns casos ali, essa reparação, preferindo muitas vezes vir ali privado da visão, vir cego, né? Do que correr o risco de, tendo ali os dois olhos, né, perfeitos, incorrer na mesma fraqueza que já derrocou uma ou várias vezes na encarnação. Então, tudo isso são esclarecimentos que o espírito vai adquirindo ao longo do tempo, né? E então, assim, que a gente não se escandalize, essas coisas, essas provas que a gente observa e fica chocado, que a gente não se choque, mas que a gente entenda que essas provas, elas fazem parte, elas são naturais do padrão vibratório da Terra, que é o planeta em que a gente habita, né? Então, ainda passaremos por provas assim. Quando a gente já tiver numa outra condição, né? As modalidades ali de provas serão diferentes, mas por enquanto a gente ainda passa por situações que a gente fica chocado, fica escandalizado, né? Então vamos ver aqui a interpretação que a doutrina espírita, né, a explicação, a clareza que a doutrina espírita nos explica essa passagem evangélica aqui. Em seu sentido vulgar, escândalo é tudo aquilo que choca a moral ou as conveniências de maneira ostensiva. O escândalo não está propriamente na ação, mas nas repercussões que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo estrépito. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria com ele e a sua consideração diminuiria entre os homens, procurando ocultar as suas torpezas, o que lhes basta para tranquilizar a consciência. Então aqui a gente faz uma pausa, que a gente vem falando nessas últimas semanas daquela coisa chamada verniz social, né? O que é esse verniz social? Eu ainda sinto o mal, eu ainda penso no mal, eu ainda desejo o mal, mas só que eu boto um freio, mas é um freio chamado, não é nem freio, é um verniz, né? Porque vai pegar mal se as pessoas perceberem. Então eu quero disfarçar, eu quero me passar por bonzinho, então eu fico ali disfarçando aqueles sentimentos que eu tô nutrindo, né? Então, por quê? Isso, na verdade, então se evita o escândalo, né, para poder ocultar essas torpezas, como está dizendo aqui, e achar que isso aí tá ok e tudo mais, né? É se disfarçar de virtudes que a gente não possui. É bem diferente da gente frear o mau pensamento com o intuito, então, porque nesse primeiro caso, né, de disfarçar, e querer se passar por bonzinho, né, querer mostrar o que não é de verdade, alimentando esses pensamentos, alimentando esses desejos, alimentando essas atitudes, essas palavras. Nesse caso, quando a gente dá essa disfarçada, né, passa esse verniz social, nós seremos o quê? Hipócritas. Isso é diferente de quando a gente perceber um mau pensamento, um mau sentimento, a gente dá uma freada pedindo ajuda a Deus. Obrigada, Sueli. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo agora com o Livro dos Espíritos. Estamos na parte 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6, Vida Espírita, e o item 7, Relações Simpáticas e Antipáticas dos Espíritos, Metades Eternas. Questão 291.
Além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Resposta: sim, como entre os homens, mas o liame que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, porque não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Existem relações de simpatia entre os encarnados e desencarnados. Essa relação é dada pela afinidade de pensamentos, sentimentos, objetivos e outras questões que possam existir. Questão 292. Há aversões entre os espíritos? Resposta: não há aversões senão entre os espíritos impuros, e são estes que excitam entre vós as inimizades e as dissensões. Então, conforme o grau evolutivo, pode existir antipatias e aversões de um espírito para com o outro, mas essa aversão é devido ao atraso evolutivo do espírito. Ou seja, as antipatias ocorrem entre os espíritos da terceira ordem na escala evolutiva, ou seja, dos espíritos imperfeitos. Estes ainda não desenvolveram as suas qualidades morais, pois, à medida que evoluímos moralmente, os laços de simpatia se ampliam. Aprendemos a respeitar um ao outro, aprendemos a respeitar as diferenças e compreendemos que a diversidade faz parte da natureza de cada espírito. Os espíritos que assim pensam auxiliam no progresso de todos, intelectual e moral, pois não trabalham só para si, mas para o progresso geral de todos. Questão 293. Dois seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Resposta: não. Compreenderão que sua dissensão era estúpida e o motivo pueril. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade até que se purifiquem. Se não foi senão por um interesse material, o que os separou, não pensarão mais nele, por pouco desmaterializados que estejam. Se não houver antipatia entre eles, o motivo da dissensão, não mais existindo, podem rever-se com prazer. Agora tem um comentário de Kardec. Da mesma maneira que dois escolares, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas brigas infantis e deixam de se malquerer. Então, Kardec aqui, nesse comentário, deixa bem claro o que ocorre de um modo geral. Na infância, nós até brigamos com os amiguinhos, mas depois crescemos e até rimos ao nos lembrarmos de certos acontecimentos. É semelhante com o que ocorre com espíritos que guardavam mágoa referente a algum acontecimento. Após o desencarne, o motivo do ressentimento deixa de existir porque o espírito agora compreende melhor a importância da vida. Isto pode ocorrer mesmo durante a encarnação, mas pode acontecer de manter o ressentimento e até o desejo de vingança. Mas são questões de espíritos imperfeitos que não sabem perdoar, não venceram o seu egoísmo. Questão 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é obstáculo à simpatia? Resposta: sim, ela os leva a se distanciarem. Jesus ensinou que devemos perdoar quantas vezes forem necessárias e, portanto, se há ainda a antipatia, é porque não houve o perdão. O perdão precisa ser trabalhado, pois, quando o perdão é trabalhado, o espírito desenvolve a sua capacidade de amar. Afinal, o perdão não ocorre pelo desejo tão somente de perdoar. Temos no livro Os Mensageiros, ditado por André Luiz, Chico Xavier, a história de Ismália e Alfredo. Eles eram casados, tinham filhos e se amavam muito. Alfredo trabalhava muito e tinha um sócio. Este sócio, Paulo, se apaixonou por Ismália e tentou conquistá-la. Ela não o aceitava
E ele chegou a insistir por um certo tempo. Sentindo suas investidas fracassadas e completamente ignorado por ela, e não aceitando a derrota, contratou um homem para se esconder na casa e fugir quando Alfredo chegasse, deixando para trás um chapéu como prova de que alguém estivera ali. O sócio de Alfredo, Paulo, relatou a ele histórias que não passavam de inverdades sobre a esposa. O marido, então, passou a desconfiar da esposa. Tudo ocorreu como Paulo planejou. Alfredo, sentindo-se traído pela esposa, que não teve direito de se defender, levou-a para a casa dos seus pais. Depois de 2 anos, ela desencarnou com tuberculose. O sócio de Alfredo, quando estava para desencarnar, chamou o Alfredo e, em seu leito de morte, lhe disse a verdade, pedindo perdão. Ele não conseguiu perdoar de imediato. Alfredo quis rever a esposa, mas já era tarde. Ela havia desencarnado. Alfredo desencarna e é ajudado pela esposa de Ismália. Alfredo desencarna e a sua esposa o ajuda a recolher um pronto-socorro em Campos da Paz, no plano espiritual. E lá ele decidiu perdoar o ex-sócio. E com a ajuda de um amigo, procurou Paulo no umbral até encontrá-lo e passou a cuidar dele como um irmão necessitado. O benfeitor Aniceto está relatando o caso para André Luiz e eu vou ler um trecho agora. Abre aspas. Não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos conversa com Paulo. Diariamente, nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação, depois como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu entendimento, comparando situações. Em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e, presentemente, conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de um irmão pelo ex-inimigo. Feliz aquele que perdoa, porque mantém a sua consciência e a sua mente livre para progredir espiritualmente e intelectualmente. Questão 295. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Resposta. Se são bons, perdoam, de acordo com o vosso arrependimento. Se são maus, podem conservar o ressentimento e, por vezes, vos perseguir até numa outra existência. Deus pode permiti-lo como um castigo. Quando prejudicamos alguém e esse alguém não nos perdoa, ele pode tornar nosso obsessor. Agora, quanto ao grau de influência dele sobre nós, cada caso é um caso. Arrependendo dos erros que cometemos, evitando outros erros, também procurando auxiliar outras pessoas com dificuldades, todo esse esforço de nossa parte vai ajudar a conseguir o perdão daquele que prejudicamos e até mesmo amenizar as nossas provas. Deus pode permitir a obsessão para nos corrigirmos na maneira de agir e pensar, pois cabe a nós procurar fazer o bem sempre, porque é só fazendo o bem que vamos evoluir. Questão 296. As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? Resposta: não, porque eles não podem enganar-se, não usam mais a máscara sob a qual se ocultam os hipócritas, e é por isso que as suas afeições são inalteráveis quando eles são puros. O amor que os une é para eles fonte de uma suprema felicidade. Os espíritos mostram-se como são. Nós temos o corpo que com ele podemos mascarar os nossos sentimentos, as nossas intenções e desejos. Mas
Os desencarnados não conseguem isso, pois os seus pensamentos se desdobram em vibrações e imagens que outros podem ler e até ver. Quanto mais evoluído o espírito, maior é a pureza de coração e os laços de amizade são mais fortalecidos, e isso é também fonte de felicidade. Questão 297. A afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? Resposta: sim, sem dúvida, se ela se baseia numa verdadeira simpatia. Mas, se as causas de ordem física tiverem maior influência que a simpatia, ela cessa com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis que na Terra, porque não estão subordinadas ao capricho dos interesses materiais e do amor próprio. Então, se os sentimentos são verdadeiros, a afeição continua no plano espiritual. Questão 298. As almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente? Resposta: não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam. A perfeição que adquirem, quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a felicidade completa. Vemos que os espíritos desenvolvem amizades e laços de simpatia e de afinidade no decorrer das encarnações e nas vivências no plano espiritual. No entanto, não são criadas duas almas que se voltarão fatalmente uma para a outra no decorrer das existências, ou seja, não são criadas duas almas que se destinam uma à outra, muito menos que uma seja a metade da outra, pois Deus, em sua criação, cria a todos com a mesma possibilidade de progresso espiritual. Há almas que apresentam grande afinidade, mas uma não é a metade da outra e ninguém está destinado a alguém exatamente. Se Deus nos criou com o livre-arbítrio, como somos destinados a este ou aquele ser? Questão 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Resposta: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, quando separado, estaria incompleto. Então, não devemos entender ao pé da letra a palavra metade, pois todos nós somos seres únicos e completos. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, mas cada um de nós temos as nossas características pessoais particulares, pois somos únicos. Ninguém é cópia de ninguém. Questão 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Resposta: todos os espíritos são unidos entre si. Fala dos que já atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, já não tem a mesma simpatia pelos que deixou. Então, vamos supor que dois espíritos estejam no mesmo grau evolutivo. Nesta condição, eles podem se entender perfeitamente e compartilhar seus conhecimentos. Se um deles fica para trás no grau evolutivo, ele já não estará em contato permanente com aquele que evoluiu e este poderá, com seus novos conhecimentos, mudar seu ponto de vista ou adquirir outros conhecimentos que ampliam a sua visão da vida, do mundo, de Deus, etc. Diante disso, podem não apresentar a mesma afinidade de antes. Mas também não quer dizer que sejam antipáticos uns aos outros, pois conforme evoluem, mais se sentem como irmãos dos seus semelhantes. E como o Espírito respondeu, os espíritos puros se sentem unidos, irmanados um ao outro, pois estes já evoluíram o suficiente para verem e sentirem a todos como irmãos.
Os espíritos que não se simpatizam hoje, quando se tornam espíritos puros, serão amigos. Terão evoluído o suficiente para se verem como irmãos e filhos de Deus. Questão 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? Resposta. A simpatia que atrai um espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, de seus instintos. Se um devesse completar o outro, perderia sua individualidade. Como vemos, não há metades eternas. Pode haver simpatia, mas cada um é cada um. E na questão 302, ele deixa claro que a afinidade devido à igualdade de graus de elevação entre eles. Espero que tenha ficado claro essas colocações e vamos finalizar. Vamos agradecer a Deus a oportunidade desses conhecimentos que nos auxiliam a nos compreendermos, a nos respeitarmos e nos auxiliarmos uns aos outros. Que Deus nos ampare e nos auxilie cada vez mais a nos irmanarmos uns aos outros para que possamos conquistar a paz e a alegria interior. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o poder, a justiça e a glória por toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e obrigado.